Porque não tá indo. Vamos, agora vai. Agora vai, hein? Vamos ver. A gente espera um pouquinho. Funciona o negócio. Vamos ver se a gente tá ao vivo. A gente já está ao vivo. Agora, vamos lá. Zoe, boa noite mais uma vez. Você está em Laguna. Será que tá frio em Laguna? Vamos ver agora se. Vamos ver. E aí agora? Agora tá perfeito. Ô, coisa complicada isso, hein, rapaz? De É vez em mais quando. fácil rádio, viu? É mais fácil rádio. Ai, caramba. Zé, não, mas quando a pessoa é bonita como a gente, assim, aí tem que aparecer, não vale o rádio, não, pô. É verdade, é verdade. Inclusive, até esqueci meu óculos aqui, rapaz. Pô, meu óculos aqui que me dá meu charme, meu. Peraí. Opa! Quem está entrando aqui com a gente, Dr. Férez, Reinaldo Miranda, que trabalhou com você no Sport TV. O pessoal tá Grande aqui. Reinaldo. É isso Reinaldo, aí, parceiro. e- E tudo bem, aí, Zé? meu cenário? Gostou Você do meu cenário aí? tá bonito aí, hein? Bonito, hein? Aqui é o meu santuário aqui. Aqui é meu santuário. Que legal. Você tá onde? Eu estou na minha casa. Você Estou na mora minha aí? casa. Aqui é o meu quarto, onde estão os meus troféus, que eu guardo as minhas relíquias, as minhas histórias. Aí eu coloco esses mantos sagrados aqui atrás, aqui, ó. Os mantos sagrados, né? Com algumas bolas de Copa do Mundo, né? Que eu tenho aqui uma coleção de bolas de Copa do Mundo. E é isso. Então aí. Zenon, que maravilha. E você mora em Santa Catarina? Eu sou catarinense, mas sou radicado hoje em Campinas. Ah, você mora aqui em Campinas, pertinho, então. Eu sou aqui Você tá, da. e você está onde? Eu tô aqui pertinho da Moca, aqui. Eu tô na Água Rasa, aqui em São Paulo. A Água Rasa, sim, sim. Você conhece bem? Eu moro em Campinas desde 1990. Desde 1990, eu me radiquei em Campinas, já sou cidadão campineiro, já recebi o título de cidadão campineiro, né? Uma imposição da mulher, então permanecer em Campinas. Boa, Zenon. É um prazer muito grande falar com você. Você sabe que a gente tem um carinho muito grande por você. O pessoal todo da imprensa a pessoa quando é gente boa, que sempre tratou muito bem, e é seu caso, a gente sempre teve um carinho muito grande. E você também faz parte dessa imprensa aí, porque eu sei que você também seguiu pelo meio da comunicação, e como o Reinaldo está falando aí, Sport TV e tal. Zenon, eu sempre trago as pessoas aqui, quem tem história para contar, e eu gosto de ouvir, sabe? E nesse momento, Sim, eu sempre abro assim, eu perguntei de onde você está falando, porque você está falando de Campinas, eu sempre pergunto como é que você está vivendo esse momento de pandemia, como é que está o pessoal aí em Campinas, como é que você está encarando essa fase? bom, primeiro eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal lá de Floripa, que eu já estou vendo aqui, já entrou aí para acompanhar a live. Meu sobrinho de Joinville também já entrou. A minha irmã de Laguna, daqui a pouco vai entrar a minha irmã lá de Garopaba também, da Lagoa de Biraquera, vai entrar todo mundo aí para A acompanhar a família toda. gente. A família toda está ligada e o pessoal aqui do futevôlei também está ligado, porque hoje eu sou praticante de futevôlei, né, cara? E dou show, tem mais essa, dou show. Eu não entro só para brincar, Eu, não. Eu eu vou lá para acredito. rachar os caras. Mas e daí o que você perguntou mesmo? Esqueci. Não, eu estava falando sobre essa pandemia, como que você está encarando esse momento, essa fase, como é que está Campinas? Tá, eu sei, lógico, para todo mundo difícil. E para você, como é que está? Campinas está complicado, hein, cara? Campinas está na faixa vermelha. Entrou na faixa vermelha de novo essa semana. Tanto é, se o Campeonato Paulista voltar, o que eu acho que é um absurdo, eu estou falando por mim, tá? Eu acho que é um absurdo voltar o futebol
futebol aqui em São Paulo. Com essa pandemia aí pegando todo mundo, óbitos todo dia. Então, eu acho isso uma irresponsabilidade e uma banalidade muito grande por parte daqueles que dirigem o nosso futebol. Para você ter ideia, se o campeonato voltar, Campinas não vai poder mandar seus jogos, Limeira não vai poder mandar seus jogos, Bragança Paulista não vai poder mandar seus jogos, os jogos terão que ser realizados só na capital, porque o governador Jorge Dória acha que em São Paulo está tranquilo. Você pode falar com mais propriedade do que eu, com mais conhecimento. Como é que está por aí? Como é que está por aí? Continua um negócio assustador. Não é brincadeira, não. A gente só que assim, as pessoas começaram a ir para a rua muito mais agora. Hoje mesmo eu estava falando, parece normal, os dias voltaram na normalidade. Só que tem uma coisa, Zenon, já que a gente tocou nesse assunto, eu discuto sempre uma coisa. As pessoas falam assim, muitas reportagens, principalmente que a gente vê na Rede Globo, eu não vou falar só a Rede Globo, em geral, sempre nas reportagens a gente ouve falar, as pessoas estão indo sem máscara para a rua. Só que acontece o seguinte, a gente também vê nos estúdios, por exemplo, são meus amigos, alguns lá bem amigos, pessoal, um do lado do outro, Casagrande, o Caio, o Kleber, fazendo o programa, um do lado do outro, dentro de um estúdio fechado, porque os médicos falam, você pode ficar num lugar aberto, tal, só que eu acho que deveria ser o contrário. No lugar aberto, você pode viver sem máscara. Em lugar fechado, eles deveriam fazer o programa de máscara. Não sei se você concorda. Mas plenamente, concordo. Opa, cuidado com essa tosse aí. Vai chegar aqui em mim, pô. Vai chegar aqui em mim essa sua tosse aí, cara. O tempo seco. Coloca a máscara aí. Mas olha, é um absurdo. O pessoal acha que é uma brincadeira, que isso tá uma brincadeira. Mas não é brincadeira, cara. O negócio é muito sério. Pessoas morrendo, entendeu? Eu queria saber se fosse pessoas da família dessa turma aí, para ver o que eles achariam, para ver se eles tomariam determinadas atitudes. Eu queria saber, tá? Que nem essa volta do futebol que eles estão falando aí, né? Outro dia fizeram testes, né, nos jogadores do Corinthians, de 27 atletas, 21 estavam contaminados. Lá no Rio de Janeiro, que o campeonato começou, 5 já foram contaminados. Para você ter ideia. Entendeu? Então, como é que vai voltar futebol com esse coronavírus por aí, pegando todo dia para mais de 1.000 pessoas? Eu acho, cara, uma irresponsabilidade grande, grande demais. E outro detalhe que eu vou te falar, que ninguém falou até agora, tá? Eu estou falando com exclusividade para você. Vamos supor, volta o futebol, tá? Tá todo mundo agoniado dentro de casa. Tá todo mundo agoniado dentro de casa. Uns correndo risco de perder o emprego, né? Alguns. Outros não tem nem alimento, né? Para se sustentar. Aí eu te pergunto, acontece o jogo Palmeiras e Corinthians. O Corinthians perde. O Corinthians perde. O Palmeiras vence. Tu já pensou a cabeça dos corintianos que já estão com esse problema, com os empregos balançando e sem alimento em casa? O que vai acontecer com esse torcedor? Que foi derrotado, que é mais um problema para a cabeça dele. Basta um empate que já vai estar até eliminado, não vai, acabou o campeonato. Então, imaginou a cabeça desse cara, que é aquele torcedor ferrenho, que quando o time está jogando, ele rasga a camisa, ele joga copo na parede. O cara já está com puta problemão, né? Que é esse negócio do emprego estar instável, né? E às vezes até com dificuldades para colocar alimento para a família. E o time dele perde. Eles querem fazer como eles estão vendo a Europa, né? Mas a Europa é outro papo, né? Tudo bem que teve também várias mortes, mas o negócio lá está bem mais... Pô, várias mortes, Mauro. Foram milhões de pessoas morreram. Milhões. Aqui no Brasil, quanto nós já estamos aí, com quantas 1.000 pessoas que já foram
a óbitos. 70... Quantos estão infectados? Para mais de 30 mil pessoas. Entendeu? Então, é um negócio absurdo, cara. Os caras querem colocar dinheiro à frente da vida das pessoas. É o que os caras querem do futebol. É isso aí. Não, está faltando dinheiro, então a gente vai ter que buscar de qualquer jeito. Então, vamos colocar lá os atletas em campo para servirem de entretenimento para quem está em casa, né? Então, os atletas serão expostos para baixar a poeira de quem está em casa. É isso que eles querem fazer. E ganhar um dinheiro da televisão. É isso que eles estão querendo, pelo jeito. Né? E aí a integridade física do atleta, ela é colocada em risco, né? E pode trazer para a família. Porque o vírus, ele está no ar. O vírus está no ar. Está no ar, cara. Entendeu? Então, meu amigo, ó, se eu sou atleta hoje, eu me recusaria a entrar em campo. Tá? Eu me recusaria. Quer me multar? Quer me deixar de lado? Quer me fazer o que quiser? Faça, porque eu não entraria em campo. Aqui nesse caso, você era um atleta acima da média. Então, hoje, você estaria num time ganhando muito. Aí o que eu vou falar, Zenon, tem muito cara hoje em time pequeno que o cara não tem... Esse também já está pensando na grana para levar para casa, porque vai levar para... Tem esse lado, né? Sim, tem esse lado. Só que ele está correndo risco. O que é? O que é melhor? Ganhar dinheiro ou ir para um hospital, ficar entubado lá entre a vida e a morte? Certeza, é. Aí você ouve também alguns falarem, não, mas o atleta, ele está preparado para isso, porque ele tem muito anticorpos, porque ele treina, porque isso, porque aquilo. Ué, e como é que 21 estavam contaminados no Corinthians, 16 estavam contaminados lá no Vasco da Gama, e agora, recentemente, 3 casos lá no Flamengo? E o problema é que pode passar para espalhar, né? Então, a gente nunca vai chegar na estaca zero, porque sempre vai acontecer novamente, porque o pessoal vai sair para a rua, né? E aí volta a estaca zero, começa tudo de novo, aí tem aquela, como eles falam aí, a segunda, né? Que é a segunda, é o efeito, que nem falou o médico, o efeito curral. Vai assim, ó, vup, de novo. A segunda onda, é. Bom, o Zenon, o Sérgio Loredo entrou aqui, grande companheiro nosso. Grande Sérgio Loredo. Outro dia eu bati um papo com ele, fizemos uma live também, para lá de especial com o Sérgio Loredo, que é lá de Bragança Paulista, e ele acha que a linguiça de Bragança Paulista vai deixar ele imune do coronavírus, cara. E é boa lá a linguiça mesmo. Loredo é um grande amigo, tá? Falou, Zenon, hoje rei no futebol. Rodrigo Viana também, nosso companheiro lá de Araraquara, Josiel Souza, Pamela Paz e Edenilson. Opa, esse aí, Pamela Paz e Edenilson é uma das melhores duplas sertanejas que nós temos em Campinas e região, para você ter ideia. Eles lançaram uma música aí, cara, sobre esse momento que a gente está vivenciando, que é uma música maravilhosa. Vale a pena escutar. Pamela Paz e Edenilson, hein? Então... É isso aí, entra lá na internet e procura essa música para você escutar. Procura essa música que você vai se conscientizar do momento que a gente está vivenciando. Bacana. Fabiano Reinato aqui também com a gente. O Reinaldo Miranda está falando o que diz o Sindicato dos Atletas. O sindicato, eu falei outro dia com o Martorelli, né? Sim, é meu parceiro, Martorelli, meu parceiro. Eles estão em cima, mas é o que eu te falei, tem jogador também querendo a volta, alguns treinadores, a gente sabe disso, porque eles vão falar que tem que seguir os protocolos e vai estar tudo certo, mas existe alguma pressão de algum lado aí, né? Com certeza a pressão está muito forte em cima dos presidentes de clube, e aí os presidentes, né, através lá do diretor de futebol, que é o intermediário, né, da presidência com os atletas, aí o diretor de futebol vai lá, fala para os atletas,
aí eles ficam treinando a 5 metros de distância cada um, eu quero ver na hora do jogo, numa jogada aérea dentro da área. Como é que vai ficar? Vai ficar 5 metros cada um, 5 metros de distância cada um, na jogada aérea? Não tem como. Não vai ter aquele agarra-agarra, aquele cospe-cospe, aquela tossida na cara do cara? Sim. Então, meu camarada, existe essa pressão, e é uma pressão irresponsável, eu te diria, irresponsável. Muito bom, Zenon. Zenon, e outra coisa muito chata com isso é o futebol sem torcida, né? Você já teve essa experiência? Não, nunca tive. Nunca tive. Isso aí era em treinamento, né? Até em treinamento tinha mais torcida do que está existindo aí no futebol, né? Que estão fazendo por aí. Até no treino tinha mais torcida do que nesse futebol que estão fazendo por aí. Então é um absurdo. É um absurdo. Qual a graça que teve ontem, final da Taça Rio, que os cariocas dão muito valor? Sem graça, sem graça, sem graça. Não, eu nem assisti, para você ter ideia, eu nem assisti. Eu nem assisti. É verdade, você tem toda a razão. Difícil pensar. Cara, Maurício, outra coisa, Maurício. Eu queria saber a cabeça dos atletas, o psicológico dos atletas, para entrar em campo e atuar, cara, e jogar. Por quê? Para o cara ter um bom desempenho, primeira parte que precisa estar 100%, parte psicológica. Para o cara desempenhar bem. Porque se o cara entrar em campo preocupado, vai influenciar diretamente no desempenho do atleta, cara. Por isso que eu não vi o jogo, mas eu vi comentários que foi uma barbaridade de jogo. Foi uma pelada sem emoção, sem nada. Sem nada. Fraco, fraco. Ó, tá todo mundo aqui, o Felipe Abreu também, que é nosso grande amigo, tá falando, tem pressão, acabaram com o vírus na caneta. O Vagnão também está por aqui. O Aguinaldo Mota, lá dos Masters do Corinthians. Opa! O Aguinaldo Mota é o meu diretor do Corinthians. Ele é Basílio, hein? Ele é o assessor do Basílio, né? No nosso Masters do Corinthians. Um grande abraço lá pro Mota, que não me mandou a camisa nova do Corinthians, mas eu ganhei, viu, Aguinaldinho? Ó, tá aqui, ó. A nova camisa do Coringão, viu? Não vou nem falar aquilo que eu pensei para você, viu? O Aguinaldo também, que faz parte lá do sindicato, do time lá. Isso, junto com o Martorelli, justamente. Zenon, a tua infância foi onde? Foi em Santa Catarina? Foi em Santa Catarina, Uma infância linda, maravilhosa a minha infância. Coisa que a meninada de hoje não tem, não faz, né? Que é andar descalço até 16 anos de idade, no meio do mato, tomando água da chuva, comendo um girino de vez em quando, né? Essa foi a minha infância. Até eu chegar naquele time ali, ó. Aquele vermelhinho e branco ali, ó. Ah, foi o primeiro time. Meu primeiro time, Hercílio Luz. Hercílio Luz, da cidade de Tubarão. Cheguei por acaso, viu, Maurício? Porque por aqui não passava não de ser atleta profissional de futebol, cara. É mesmo? Passava não. É verdade. Eu não tive categoria de base, eu não tive nada. Do meio da rua, eu fui direto pro profissional do Hercílio Luz, cara. Faltou um jogador, num dia de treino lá do meu time, da minha cidade, faltou um jogador, e eles me viram lá atrás do gol. Eu lá, magrelinho, sem camisa, de calçãozinho, né, moleque. Aí me chamou, amarelinho, vem aqui completar o nosso time aqui, vem aqui. Vai lá, coloca a roupa no vestiário e vem aqui. Entra aqui para completar os 22. E que cidade então, que você estava na... Tubarão. Oi? Tubarão, Santa Catarina. Tá. E aí eu entrei no treino. Me tornei atleta de futebol profissional. Aí começou a carreira. Acabou! No final de ano eu já fui o melhor jogador da posição, já fui para a seleção catarinense e no ano seguinte o Avaí foi lá e me comprou. Olha que história maravilhosa. Rapaz, isso é coisa de Deus. Eu te diria. Coisa de Deus. Deus. Deus me... 17 anos. 17. Deus me colocou no lugar certo, no momento certo, e me deu o dom
de saber bater bem na bola. Me deu o dom de saber bater bem na bola. Só que eu não fiquei de joelhos agradecendo a Deus. Treinei muito. Treinava muito. Porque eu queria ser diferenciado. O cara excepcional do time. Eu queria ganhar prêmio todo jogo. Eu queria ganhar prêmio. Todo jogo eu queria ganhar prêmio. Ganhava um chinelo de dedo, ganhava um sapato, ganhava um rádio. Era assim. Entendeu? O meu início de carreira. Fui para o Avaí, campeão catarinense, no primeiro ano de Avaí, cara. Primeiro ano de Avaí, campeão catarinense. E aí já comecei a despertar interesse de vários clubes do futebol brasileiro, né? Aí ali já foi... O meu início foi a minha... Eu te diria, as portas se abriram para mim a partir daquele título de 1973. 73. Até chegar... Você ficou quanto tempo no Avaí? Do Avaí você foi para o Guarani direto? Aí eu fui bicampeão pelo Avaí. Fui 73 e 75, para você ter ideia. O Avaí fazia 40 anos que não era campeão. Nossa! O Avaí fazia um tempão que não era campeão. Eu cheguei lá e fui bicampeão no Avaí. Lógico, arrumei a casa, eu fui o comandante do time. Eu, Balduino, enfim, Rogério, depois Orivaldo, Danilo, Rubens, Orivaldo, Souza. Mas eu, no setor de meio campo, não tinha para ninguém. Tinha para ninguém, cara. Fiz 2 artilheiros nessa época, 2 artilheiros. Em 73 eu fiz o Toninho, que depois veio para o Palmeiras. Toninho, sim, baixinho. Toninho Quintino, que hoje mora em Floripa. Uhum. E depois o Toninho veio para o Palmeiras, apareceu o Jute, que foi o artilheiro do campeonato de 75, e o Guarani comprou ele. Isso aí eu fiquei lá. Para você ter ideia. Eu fiz os 2 artilheiros e fiquei lá. Só em 76 é que eu vim para o Guarani de Campinas. Quem foi o teu treinador lá no Avaí? No Avaí eu tive Jorge Ferreira, não Jorge Vieira. Jorge Ferreira, falecido já. O técnico do Rio de Janeiro. Esse foi campeão comigo em 1973. Em 1975, o campeão foi o Áureo, que jogou no Grêmio, o quarto zagueiro do Grêmio. Áureo. Esse foi o nosso técnico de 1975, lá no Avaí. Como é que foi a tua chegada do Guarani? Como é que foi essa transação? Quem foi te buscar lá em Campinas, para levar para Campinas? Como é que foi? Bom, na época o presidente aqui era Leonel Martins, né? Leonel Martins de Oliveira. Engraçado é que primeiro que apareceu lá foi a Ponte Preta. Através do coronel... através de Coronel Petenar, que era o presidente da Ponte na época. Só que ele achou muito caro o valor do meu passe. Ele achou caro demais. Era 300 mil cruzeiros, 300 mil reais, um negócio assim. Ele achou muito caro. E aí, o Guarani foi lá e bancou os 300 mil reais. E eu vim para o Guarani. Deu sorte o Guarani, né? Na realidade, deu sorte. O Guarani de Campinas, né? De ter me contratado. Porque eu cheguei aqui em 76, já fui campeão do primeiro turno do Campeonato Paulista, naquele tempo que o Campeonato Paulista era muito mais complicado do que o Campeonato Brasileiro, cara. Muito mais. Muito mais, né? E o Guarani foi campeão do primeiro turno do Campeonato Paulista. E só não disputou a final. Em 77, o Botafogo foi do primeiro turno, né? Justamente, que fez contra nós. Fez contra nós a semifinal. Isso. O Botafogo de Ribeirão Preto de Sócrates, né? Isso. Botafogo de Sócrates e companhia, né? Lorico, Zé Mário, enfim, o baita Arlindo de centroavante, o baita do time. O baita do time. E aí nós disputamos contra o Botafogo, inclusive a partida foi em São Paulo. Foi no Pacaembu, essa partida. Muita gente não sabe, né? Muita gente não sabe dessas histórias, né? Muita gente não sabe. E aí nós empatamos em 0-0 e o Botafogo tinha vantagem de jogar pelo empate, e aí o Botafogo foi para a semifinal. Essa história eu não lembrava desse jogo no Pacaembu, porque eu lembro muito bem daquele Ponte Guarani no Pacaembu, que foi... Isso, também. Aquele foi em 79. Isso. Quando o Guarani venceu a Ponte por 2-1.
E eu fiz um dos gols e acabei com o jogo, mais uma vez. Acabei com o jogo, né? E tu sabe que naquele dia eu joguei de cabeça de área. Eu joguei de cabeça de área porque um jogador do nosso time foi expulso. Foi o Mauro que foi expulso, ou um zagueiro que foi expulso. Aí o Zé Carlos, que jogava no meio-campo, teve que jogar de zagueiro. E eu recuei para a cabeça de área. Matei a pau naquele jogo lá do Pacaembu, com mais de 40 mil pessoas assistindo aquela partida. Foi o derby de maior número de torcedores em campo. Mas, lógico, não foram só torcedores de Campinas, né? Tinha torcedores da capital que queriam ver a capital do futebol jogar. Porque Campinas foi denominada a capital do futebol em 1979. E esse é um exemplo que eu sempre defendi. Um campeonato, por exemplo, poderiam fazer uma Copa do Brasil com algumas sedes, porque o torcedor que mora em Fortaleza, ele tem muita gente hoje que torce para o Corinthians, para o São Paulo, para o Palmeiras, para o Flamengo, para o Vasco. Poderiam fazer uma sede lá com, sei lá, 6 clubes numa sede. Porque o cara vai ver Imagina o cara lá no Castelão vendo Corinthians e Vasco. Não está ouvindo? Tá picotando. Ah. Melhorou? Melhorou? Tá melhor, Zenon? Alô? Vai, vamos lá. Vamos lá. Que eu sempre dou exemplo dessas sedes, né? Por exemplo, o cara que mora em Salvador, lá na Fonte Nova, vê Flamengo e Botafogo. Porque o cara nunca vai ver isso, né? Então eu acho que deveria ser assim. Por isso que esse Ponte Preta e Guarani aqui na capital era a novidade, uma coisa maravilhosa. Flamengo e Grêmio teve também no Pacaembu. Isso deveria voltar. E hoje tem muito mais possibilidade de fazer isso, né? Hoje não, mas, por exemplo, pensar para o ano que vem, eu acho que facilitaria até para os clubes. Seria muito legal essa ideia. Mas os caras não querem seguir. E olha aqui, Zeno, chegou um recadinho aqui em cima que eu vi no meu WhatsApp. Eu jogo na Várzea, num clube que chama Guarani. É o Guarani do Brás, que fica ali perto do União dos Operários. Você conhece aqui, né? Ali na Sim, conheço. ponte da Vila Maria. E o presidente do nosso clube lá, o Domênico, ele apareceu escrito aqui: manda um grande abraço para o Zenon, ele é meu ídolo. Ele tem 73 anos, você é ídolo dele, Zenon. Um abraço para ele. Eu já joguei muitas vezes ali no União dos Operários, já participei de alguns jogos de Masters lá, e é sempre um prazer muito grande, né, visitar lá aquele localzinho lá, aquele estabelecimento, porque tem uma turma muito bacana. Um abração para ele. Legal. Zenon, e aí no Guarani, o grande momento, lógico, 78, aquela decisão, mas um dos jogos, aquele jogo que você fala assim, o mais importante, que você fala, esse jogo é contra o Vasco? Não? Não. O jogo que nós ganhamos o campeonato foi contra o Internacional. Esse. Foi contra o Internacional que nós ganhamos o Campeonato Brasileiro, eu te diria. Foi mais importante que as 2 partidas contra o Palmeiras, aquela partida contra o Internacional que nós realizamos. Metemos 3-0 no Internacional de Falcão, Caçapava e Batista e Jair. Esse era o quarteto mágico do Internacional, candidatíssimo à conquista do título de 78, o Internacional. E nós fomos lá no Sul e demos uma aula de futebol. O Guarani deu uma aula. E de graça, hein? Deu uma aula de graça, não cobrou nada. Ganhamos 3 pontos. Ganhamos 3 pontos lá. Porque vencemos por 3-0 e eu fiz um dos gols. Eu fiz um dos gols mais lindos de todas essas edições de campeonatos brasileiros. Que se fosse hoje aquele gol, eu ganharia o prêmio Puskás e ganharia mais R$1 milhão, né, no bolso. Olha, Zenon, quem está entrando aqui, ó, Rodrigues Esquerdinha, está falando, fera, Zenon, abraço do Esquerda aí, Juventude, Curitiba, Fluminense, tá aqui o Esquerdinha. Grande Esquerda, grande jogador, hein? Jogador que entrava dentro de campo e resolvia, hein? Resolvia. Zenon, e aquele Guarani? Que coisa fantástica, né? Acho que é o Guarani de todos os tempos, né?
Eu não posso falar isso, viu, Maurício, que foi o Guarani de todos os tempos, porque o Guarani sempre teve grandes times, desde a década de 40, quando ele subiu pela primeira vez para a divisão principal, ele tinha um baita do time, que jogava Américo Morolo, Babá, Dorival, Piolín, entendeu? Então eu não gosto muito de traçar assim, entendeu? Com o time de 78. O time de 78 foi fantástico, foi magnífico. Mas eu não posso desprezar essa turma da década de 40, de 50, de 60, né? Mesmo de 70, quando eu cheguei no Guarani, o Guarani tinha um baita do time, cara. O meio-campo do Guarani era Flamarion, Alexandre Bueno, que faleceu, e Alfredo, um meia-esquerda fantástico, o meia-esquerda. Então, o meio-campo do Guarani era fantástico, com Amaral na zaga. Amaral, entendeu? Então, o Guarani já tinha um time fantástico. Agora, é lógico, o que o pessoal vai lembrar? Vai lembrar do time de 78. Isso é automático, né? Não, o Guarani de 78 era magnífico, era espetacular, era inigualável, né? Realmente foi um time que conquistou um título que tem o peso de 10 do Corinthians, 10 do São Paulo, 10 do Palmeiras, 10 do Atlético, né? Porque dificilmente vai acontecer novamente isso, cara. Não vai acontecer. Um time do interior desbancar Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio, Cruzeiro, Fluminense, Botafogo, né? Desbancou os grandes. A gente que entrou na competição para participar, jamais imaginaríamos que chegaríamos ao título, cara. Jamais imaginaríamos. Mas foi essa partida contra o Internacional que nos deu essa confiança e essa credibilidade para a gente não perder mais nenhum jogo. Olha bem, não perdemos mais nenhum jogo e a gente detém até hoje, em campeonatos brasileiros, o recorde de maior número de vitórias consecutivas. Foram 12 vitórias consecutivas em campeonato brasileiro. Com Careca, Renato, e o Zé Carlos também, que coisa... O Zé Carlos era o nosso técnico, pô. Zé Carlos. Porque o Carlos Alberto Silva estava iniciando a carreira dele. Carlos Alberto Silva. Chegou da Caldense e ninguém sabia que era o cara. Ele passava pela gente, quem é esse cara aí? Esse é o seu técnico. Quem? O seu técnico. Tá bom. Beleza. Só que dentro de campo, a gente obedecia muito mais o Zé Carlos, o Zé que nos posicionava, porque nós éramos jovens ainda, né? Então nós tínhamos no time, cara, 5 jogadores das categorias de base, cara. Para você ter ideia. No elenco, tínhamos 12 meninos das categorias de base, no elenco do Guarani, daquele de 78. Gersinho, Manguinha, Tadeu, Romário, Claudinho, falecido Adriano, jogando, eu estou te falando, tinha o Mauro, Miranda, Careca, Renato e o Manguinha que jogava também, e Gersinho que jogava também. E aí vocês passaram por cima de todo mundo, e aquele jogo no Morumbi contra o Palmeiras, Leão expulso, aí acabou, né? Não, mas eu estou te falando que aquele jogo para nós lá já era mais tranquilo do que os que nós passamos. Sim. Entendeu? Por exemplo, o Vasco da Gama de Roberto Dinamite. Nós metemos 2-0 aqui no Brinco, aqui em Campinas, fomos no Maracanã e desfilamos no templo do futebol. Nós desfilamos no templo do futebol. Metemos 2-1 no Vasco da Gama. Quando nós metemos 2-0, já era 4-0 para nós. Você entendeu? Já era 4. Os caras teriam que fazer 4 gols, cara. Para ir para uma prorrogação, sei lá, para que ia. Entendeu? Então já era 4-0, porque eles só foram fazer um golzinho lá no final do jogo, lá tal. Mas aí ficou 2-1 lá no Maracanã. E eu desfilei, né, cara? Mais uma vez, eu desfilei no Maracanã, né? Eu desfilei. Fiz os 2 gols. Fiz os 2. Os 2. O primeiro foi uma obra-prima, né? O primeiro foi uma obra dos deuses.
eu te diria, né? Até eu chegar chutando, o nosso time deu uns 10 toques na bola, colocando o Vasco na roda. Colocando o Vasco na roda. Aí chegou lá na grande área, na risca da grande área, o Careca, gênio da bola, já viu eu chegando lá de trás, né? Já viu eu chegando lá de trás. Ah, foi rolar para trás, meu amigo. Aí saiu aquele pombo sem asa, que o Mazzaropi só fez assim, ó. E os caras da defesa do Vasco falavam, ô Mazzaropi, você não pulou na bola, cara? Ele falou assim, pular pra quê? Se não dava pra pegar, pô. Não, entendeu? Você falou do título do futebol. Qual foi a primeira vez que você jogou no Maracanã? Você lembra? 74, pelo Avaí. Pelo Avaí. Pelo primeiro campeonato que o Avaí disputou, brasileiro. 1974. E eu fui o primeiro jogador a fazer o primeiro gol do Avaí num campeonato brasileiro, contra o América lá em Natal. Empatamos em 1-1 com o América lá em Natal. Então, até isso, para você ter. Eu estou na história do Avaí, não tem como. Os caras, primeiro jogador a fazer um gol que não é brasileiro. Fui eu. Né? Então, não tem, cara. E aí, pelo Avaí, nós enfrentamos o Vasco da Gama e perdemos por 1-0. Perdemos por 1-0, de uma forma injusta, porque nós jogamos muito bem contra o Vasco, só que o Vasco tinha Roberto Dinamite, meu camarada. De fora da área, ele pegou um pombo lá, a bola foi lá na gaveta, eles ganharam de 1-0 da gente. Esse também jogava demais. Aí você lembra a sensação de jogar no Maracanã? Como é que era? A primeira vez? Você era menino, né, também? 70... Menino. Tinha 19 anos, pô. 19 anos, 20 anos. Cara, é de arrepiar. É de arrepiar. Você entra naquele templo, né? Era um templo, né, do futebol, né? Você entrava, meu Deus do céu. E aí, cara, tem um negócio engraçado, né? Porque ele é redondo, né? Ele é redondo. Então, quando nós voltamos para o segundo tempo, eu falei, pô, mas nós vamos jogar com o mesmo lado, caramba. Que coisa é essa, pô? Não vai mudar de lado, não? Nós vamos jogar no mesmo lado que nós jogamos no primeiro tempo? Cara, você tem ideia. Você tem ideia de como é o Maracanã, de como era o Maracanã. Sensacional. Né? Não, um negócio absurdo. Mas a partida assim, que me marcou dentro do Maracanã foi quando eu vesti aquela camisa ali. Ó, da seleção? Da CBD, da seleção. 1979, Brasil e Argentina, estreia de Maradona na seleção argentina, cara. Partida memorável. Memorável. Chega, ó, me arrepia, só de falar disso. Porque eu cheguei e dei um toco ainda no Maradona. Ele jogava no campo popular e deu um toco nele ainda, né? No jogo. Quanto foi esse jogo? Ganhamos de 2-1. 2-1 ganhamos. O Zico fez o. Zico e o Tita. Zico e Tita. Eu falei com o Tita outro dia na live, foi aquele gol maravilhoso que ele dá um toque por cima. Dá um toque por cima do Fidjol. Fidjol era o goleiro da Argentina. Sim. Eu participei dos 2 gols, para você ter ideia. O primeiro gol, a Argentina tentou sair jogando, eu antecipei, já meti o Palinho com 17, Sérgio Zico, gol. Segundo gol, a defesa da Argentina tira a bola, eu domino e toco pro Zico, o Zico rebate, pega no Tita, o Tita volta pro Zico, o Zico pro Tita, gol. 2-0. Ali foi o 2-1. Foi o 2-1. Ali foi. O Tita fez o segundo gol, estava 1-1 o jogo. Aí o Tita fez o segundo gol. Quantas convocações para a seleção, Zenon? Infelizmente, eu tive poucas convocações, porque teve um técnico que atrapalhou a minha vida dentro da seleção brasileira. Quem foi? Teve um técnico. Hã? Quem foi? Foi um cara aí. Eu não vou nem falar o nome dele. Foi um cara. Que foi o técnico da Copa de 82, que ele perdeu, e da Copa de 86, que ele perdeu também. Entendeu? E mas o cara criou uma birra com... O cara criou... Esse eu não posso falar mal dele, que me deu muita alegria, pô. Hã? Esse eu não posso falar mal dele, porque ele deu muita alegria pro meu time. Ah, sim. Isso depois que eu saí de São Paulo. Porque enquanto ele esteve lá em São Paulo, eu fui carrasco do time dele. Eu ia chegar nessa aí. Vai. Em 8 anos que eu fiquei em São Paulo, 4,5 aqui no... quase 4,5 no Guarani, 4,5 no Corinthians.
Eu nunca perdi para ele. Pelo contrário, eu fui carrasco, né? Porque na Libertadores eu fiz gol lá no Morumbi, ganhamos de 4 do time dele, metemos 4 no Morumbi, e aqui em Campinas metemos 1-0. Aqui fui eu que fiz gol também. E ele criou essa birra comigo. O cara ficou bravo comigo, pegou essa antipatia comigo e não me colocava no grupo da seleção brasileira. Antes dele chegar na seleção brasileira, eu estava na seleção brasileira. Tanto em 79 e 80, como 86, que ele foi para a Copa de 86, eu estava, antes dele chegar na seleção, eu estava na seleção brasileira. O cara deixou de ser campeão, porque onde eu fui campeão. Ele não te chamou mais? Nunca te Não, nunca me chamou. Não, eu nunca joguei com ele. Putz, Nunca joguei com ele. caramba. Nunca. Deixou de ser campeão. Porque eu entrei no mundo do futebol para ser campeão em todo lugar que passei. Mas o Tele tinha muito disso aí, viu? Por exemplo, eu estava brincando com você que você foi muito o carrasco do meu time mesmo, do São Paulo. Você acabava muitas vezes, né? A gente já vai chegar lá no Corinthians. Mas o Tele, ele fazia essas coisas. Em 90, contra o Corinthians mesmo, ele deixou Ricardo Rocha no banco e Zé Teodoro no banco. Aí você entendeu? Tinha muita coisa que ele... Não, teimosia, né? Tem muitos jogadores, se você conversar com muitos jogadores daquele elenco do São Paulo, né, daquela turma, você vai ver que ele não tinha unanimidade não, cara. Não tinha unanimidade não, com o elenco. Não tinha não. Mas você tem que respeitar, né? Ele é o chefe, né, cara? Exato. Ele é o chefe, então você pode não concordar, mas você tem que respeitar. Perfeitamente. E eu torci, eu estou te falando, eu torci para os meus amigos, os meus colegas de profissão, em 82 e 86, eu torci, porque eu tinha lá o Sócrates, que era o meu parceiro de Corinthians, jogando, né? Eu tinha o Zico, que eu já tinha jogado na seleção brasileira com ele, enfim, a maioria, com o Leandro, com o Júnior, a turma toda, a gente o Lapa, todo mundo, eu já tinha jogado com os caras. O Luizinho, né, do Atlético Mineiro. Então, eu torci, mas ele era pé frio em seleção brasileira. Mas é o seguinte, Zenon, quando você não é chamado para... Quando você tem essas feras também, aí você fala, bom, acho que aí até dá tudo... Você se conforma, né? Você se conforma um pouco. Você se conforma um pouco, né? Porque, na realidade, você com a sua autocrítica, né? Você fala, puxa vida, eu tinha condição de estar no grupo. Não vou dizer que tinha que ser titular. Tá. Eu ia brigar pela titularidade. Porque eu nunca gostei de ficar em banco. Nunca gostei. Então, eu ia brigar pela titularidade. Quem iria sair? Não sei. Alguém iria sair para eu entrar. Tá? Mas foi o grupo de 82 foi maravilhoso. Jogadores fantásticos. Craques. Não tinha nem um pé de porco lá, não tinha nem um perna de pau, não. Todos craques, né? Infelizmente, aquele Paulo Rossi, que estava num dia iluminado, né? Foi lá e acabou com a nossa festa. É que nem o Tita, o Tita também falou isso. O Tita falou, eu fiz besteira, fui brigar por não querer jogar na ponta. Eu falei, pô, num time daquele, eu entrava até de goleiro, o que me colocar, eu quero jogar. Né? Tanto é que o Paulo Isidoro era o pão direita. O Paulo Isidoro, que era um jogador que jogava no meio-campo, lá no Atlético Mineiro, teve que jogar de ponta direita, né? Porque senão ele ia ficar de fora. E, aliás, Zé, nós falando do Paulo Isidoro, eu estava lembrando agora, no último domingo, a TV Gazeta mostrou Santos e Corinthians, a final de 84, né? Tá, para aí. Tá. Para que eu vou fazer a pergunta. Você é o cara do VAR. Você estava trabalhando lá no VAR. E aí? Conte o que aconteceu. O quê? Conte o que aconteceu no jogo. Não, o que eu ia falar é o seguinte, de domingo, desse jogo de Santos e Corinthians. Então, você assistiu os 90 minutos? Assisti. Não, você vai falar do pênalti? No Lima? E mim? Não.
Eu achei até do Lima, acho que foi até mais. Mas eu ia até te perguntar isso. Já chegamos no Corinthians, né? Eu ia falar com você sobre o teu posicionamento em campo, que você era um cara que rodava o meio-campo inteiro. Você não ficava só num lado, né? Assim que você... Maurício, deixa eu te falar. Ó, deixa eu te falar. Muita gente acha, mas muita gente acha que eu era atacante. E eu não era. Eu era mais defensor do que atacante. Eu sempre fui o segundo cabeça de área. E quando o primeiro cabeça de área era expulso ou não jogava, eu era o cabeça de área. Eu era o cabeça de área. Só que os caras confundiam muito. Pô, o Zenon não é defensor, o Zenon não dá porrada, não abre trincheira em campo. Mas eu... Posso cornetar aqui, Zenon, porque vocês perderam aquele jogo, eu estava vendo, eu era muito menino na época, torci contra, lógico, porque eu sou São Paulino e vocês tinham matado o São Paulo 2 vezes. E era o nosso tricampeonato. Isso. Vocês tinham que ganhar, né, ali? Vocês tinham que ganhar. Tinha que ganhar. Aí, eu vou cornetar, porque, assim, o Dunga, para mim, não jogava nada, cara. Ele naquele meio de campo, ele destoava, porque você vinha lá atrás buscar a bola e falava como ele não sabia nada. Mas não, o Dunga jogava. Eu vou cornetar, porque eu vi o jogo assim. Eu não lembrava do Dunga nessa época, eu achava que ele tinha ido para o Corinthians em 85. Depois vocês montaram um outro time lá. Mas olha, você vinha buscar a bola e recebia quadrado. Bom, primeiro que o gramado era horrível também, hein? Horrível. Eles guardavam o cavalo, o bois à noite, aí de manhã eles tiravam os cavalos, tiravam os bois, e aí a gente ia jogar. Aí ficava aquelas toiceiras lá, né? A bola ia assim, né? A bola. Eu reclamo hoje. Imagina se jogasse naquele campo, do campo de hoje. Pelo amor de Deus, cara. Esses campos de hoje são mesas de sinuca. Mesas de sinuca. Exatamente. São esses estádios maravilhosos, né? Que na época tinha alguns estádios bons, que nem o Beira-Rio era fantástico, Maracanã, a Serra Dourada, o Mineirão, lá de o Castelão em Fortaleza, excelente estádio, excelente gramado, né? O Brinco de Ouro tinha um gramado muito bom, Brinco de Ouro. Aí você ia para o Parque Antártica, Canindé e Morumbi. Você é louco, não dava, é duro que nem asfalto, né? O melhorzinho era o Pacaembu, o melhor gramado era o Pacaembu. Nossa, mas o gramado era uma coisa triste mesmo, a bola ia pingando, revendo o jogo, você fala, nossa, eu não lembrava disso, que coisa. Bom, mas do outro lado tinha, os times do Santos era muito bom também, né? Tinha ali Zé Sérgio, Paulo Isidoro, bom. Muito difícil para vocês. Vocês achavam ali que não ia dar aquele tricampeonato? De forma nenhuma. Da forma que nós chegamos, Maurício, eu vou te contar, cara. Nós necessitávamos superar o Palmeiras, que estava a 10 pontos à nossa frente. Presta atenção. O Palmeiras estava a 10 pontos à nossa frente, faltando 7 rodadas, 8 rodadas. A gente atropelou o Palmeiras e passamos à frente do Palmeiras, cara. Passamos à frente do Palmeiras e fomos para a final contra o Santos. Só que o Santos, por ter uma melhor campanha, jogava pelo empate. Então, entramos em campo para buscar a vitória. Tanto é que teve, na minha opinião, você pode concordar ou não, aquele pênalti em cima de mim foi escandaloso, escandaloso. Eu tomei uma pancada no rim, fiquei urinando sangue uma semana. Para você ter ideia. A pancada do Toninho Oliveira que ele me deu por trás. Entendeu? Se tivesse VAR, você é louco. No mínimo, 2 pênaltis na partida. No mínimo, 2 pênaltis. Um em mim e um no Lima no segundo tempo. No segundo tempo. Né? Então é isso, cara. A história do jogo poderia ter sido outra. Caso o Aragá tivesse marcado a penalidade e a penalidade fosse convertida em gol, era outro departamento, né? O pênalti ser convertido em gol, a história do jogo poderia ter sido outra. Mas o Aragão também apitou em 82 e anulou um gol do Serginho lá, que estava mais ou menos... Não, o Serginho estava impedido, pá.
O Serginho estava 1 metro na frente. Ô, pera. Aí, você como VAR tá mal, hein? Você como atuante de VAR tá ruim da cabeça, pelo amor de Deus. O Serginho estava em impedimento. Tanto é que ele não reclamou. Verdade. O Serginho foi o único jogador que não reclamou no time do São Paulo, cara. Por incrível que pareça. Pode pegar o videotape daquele jogo e assistir. Ele foi o único que não reclamou. Ele baixou a cabeça, saiu andando, enquanto que os outros foram lá para cima do bandeirinha lá e tal, e aí até foi expulso um jogador do São Paulo. Nesse lance aí. Nesse lance. Eu acho que foi o Oscar, se eu não me engano, hein? Foi o Dario Pereira? Acho que foi o Dario. Ou o Dario Pereira, foi Dario ou Oscar, que foi expulso nesse lance. Tá? E aí... Quem entrou com a gente aqui é o Manu, grande jogador, jogou no São Paulo, virou técnico, tá falando grande Zenon, um abraço Maurício. Você lembra do Manu, né? Lembro, lógico que eu lembro. Nossa, se lembro. Baixinho, atrevido pra caramba, rapaz. Porra, era liso esse menino, hein? Era liso. Zenon, e aí, 82, 83, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, todo mundo fala na tal democracia corintiana, o que foi, o que representou para você aquele time? Cara, eu te diria que foi um privilégio muito grande de participar daquele movimento e de estar naquele time naqueles anos, cara. Porque a gente ficou marcado, ficou eternizado por aquele projeto Democracia Corintiana, que foi criado, esse projeto foi criado dentro da sala de musculação que nós tínhamos lá no Parque São Jorge. A nossa sala de musculação no Parque São Jorge era arcaica, era dos anos 50, a nossa sala de musculação. Porque você carregava saco de cimento, subia nos banquinhos, carregava pneu de fusca aqui no cangote para pular canguru. Essa é a nossa sala de musculação. Não é essas coisas maravilhosas que existem hoje, né? Esses refis, até é bonita a palavra, refis, né? Então, todo mundo sentou lá no banquinho, outro sentou lá no peso, outro sentou no chão, e ali foi criada a democracia corintiana. E o que significa? Consistia no quê? Brigar pela redemocratização do país e conquistar resultados positivos dentro de campo. Então, isso partiu do nosso diretor de futebol, o sociólogo, né, o Adilson Monteiro Alves, juntamente com o Sócrates, que era um gênio, né, um QI para lá de elevado, né, e que tinha. O Sócrates, além de ser gênio dentro das 4 linhas, era gênio fora das 4 linhas, o Sócrates. Se é hoje, o Sócrates seria candidato a presidente da República. Se é hoje. O Sócrates seria candidato à presidência da República, pela inteligência que ele tinha e pela preocupação que ele tinha com a sociedade de uma forma geral. Ele, Sócrates, entendeu? Então, através desses dois, passaram para a gente o que eles gostariam que acontecesse e nós abraçamos a causa. Nós abraçamos a causa. Alguns atletas já tinham aquela aspiração de um dia ser político, né? Que foi o caso do Vladimir, o caso do Zé Maria, Casagrande, Birubiru. O Birubiru era mas tinha uma importância muito grande no time. Muito grande na democracia corintiana, o Birubiru. Uhum. Então, e aí, meu camarada? Não te... Parou o seu... Não estou ouvindo você. Não estou ouvindo você. Não. E você, está me ouvindo? Você está me ouvindo?
Oi, oi, oi. Não, não estou ouvindo. Você está me ouvindo? Você? Cortaram. Cortaram o áudio. Dez.